Bom, e o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil pediu ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo, que reconsidere a decisão de multar os responsáveis por contas no X por usarem VPN para acessar a rede social que está suspensa no Brasil. No pedido encaminhado ao ministro, o Conselho da OAB afirma, abre aspas, a aplicação da multa diária no valor de R$50 mil às pessoas naturais e jurídicas de forma ampla e generalizada representa grave afronta aos direitos fundamentais consagrados na Constituição Federal. Fecha aspas. Ainda segundo o Conselho Federal da OAB, a decisão de Moraes viola o princípio da legalidade e o direito fundamental ao devido processo legal. Piotto, esse pedido da OAB, ele vai muito em linha com o entendimento do ministro Luiz Fux, que votou hoje na primeira turma, ele referendou a decisão do Moraes, mas teve ali uma certa divergência com relação à cobrança dessa multa por quem utilizar o VPN para publicar nas redes sociais. O entendimento do Fux só poderia aplicar essa multa de 50 mil quem publicasse conteúdo aí que afronta a Constituição Federal. E até trago aqui um trecho do voto do Luiz Fux, quando ele diz o seguinte, aspas aqui, manifestações vedadas pela ordem constitucional, tais como expressões reveladoras de racismo, fascismo, nazismo, obstrutoras de investigações criminais ou de incitação aos crimes em geral. Foi o que o ministro Fux utilizou para justificar essa divergência, essa ressalva no voto dele. De alguma forma, toda essa manifestação da OAB, ela vai até um pouco mais longe, porque ela está questionando todo o princípio completamente equivocado da adoção do primeiro inquérito. Ela reclama dos inquéritos de ofício, abertos de ofício lá atrás. É o embrião de tudo isso que nós estamos vendo agora. Aquele primeiro inquérito do fim do mundo, que não foi por unanimidade, o ministro Marco Aurélio Melo votou contra, mas os outros 10 ministros referendaram aquela abertura de inquéritos de ofício, né? E mais que isso, sem sorteio, ou seja, indo contra o regimento da Corte, e o regimento da Corte não pode estar acima da Constituição. Agora nós temos o que se chama de todos esses efeitos colaterais do veneno, porque não é um remédio, nunca foi um remédio. A pretensão de remédio é, convenhamos, uma falácia. Nós estamos falando aqui de um veneno que foi contra a Constituição. E aí nós temos agora o ministro Fux, de novo, eu vou fazer menção, é terrível esse negócio de julgamento virtual. Porque qual é a lógica da justiça? Um juiz vai lá na primeira instância, decide sozinho, ele ouve as partes e decide. Bom, alguém questiona a decisão, o julgamento, a sentença, vai para a segunda instância. A segunda instância você já tem debate, porque normalmente são 3 desembargadores que votam. E aí você já tem ali um debate, porque você vai ser julgado por um colegiado, não será a opinião apenas de um, como foi na primeira instância. Quando você vai para a terceira instância, o STJ, é a mesma coisa. Aí você vai no Supremo, o Supremo só deveria julgar os 11 ministros, não tem por que julgar, nem a turma faz sentido. Agora inventaram esse negócio, que parece que vem da pandemia essa história, né? Esse negócio de julgamento virtual. Qual é o sentido? Aí o ministro Fux abre uma divergência, faz sentido a divergência que ele abre, só que ninguém analisa. Porque todo mundo pôs o voto, deu enter, acabou. Ele não se manifesta mais sobre aquilo. Então, quer dizer, é uma opinião de um. É uma opinião de um, mais um, que deu maioria, fechou. Mas a divergência deveria ser votada também, porque se é uma divergência, não é uma divergência qualquer, é uma divergência de um membro daquela turma, de um ministro do Supremo, que vale tanto quanto os outros. A divergência sequer é levada em conta. Aí sai na internet, talvez por uma leitura equivocada das pessoas, no primeiro momento, de que não, olha, está liberado o uso de VPN para que as pessoas usem a internet desde que não cometa crimes, como, por exemplo, o que está previsto na lei brasileira, que é racismo, enfim, pedofilia, essas coisas todas. Claro, mas ninguém está falando, ninguém está defendendo o X por isso. Ninguém está defendendo a liberdade de expressão para isso. Até porque isso é crime. Esse crime configurado responde por isso, como diz propriamente a Constituição, mas ela não prevê censura prévia. Ao contrário, ela abomina, ela veda a censura prévia. Aí nós temos o que se chama desse absurdo. Não tem outro entendimento do Supremo contra a decisão monocrática de um ministro, mesmo que você entre com mandado de segurança para reverter, não pode, porque há um entendimento no Supremo de que um outro ministro não pode, digamos, discordar do outro por uma decisão monocrática já proferida. Mas se é uma corte, então quer dizer, você dá a cada ministro o direito dele ser ditador por um momento.
Ué, porque ninguém pode questionar. No mínimo, deveria ser automaticamente, olha, tem um questionamento de alguém, vai para o pleno. Não fazem isso. Augusto. Olha, no 7 de setembro, na Paulista, já está definida a principal palavra de ordem, é anistia já. O povo vai defender democraticamente, pacificamente, como sempre, a liberdade, o respeito às leis e à Constituição, o que não tem ocorrido. Convoquem uma manifestação em Brasília, esses festeiros, e comemorem o trabalho que eles estão fazendo, que inclui o banimento da rede X. Comemorem isso no 7 de setembro de Brasília. Tentem ouvir o que o povo pensa. Tá? Façam esse teste, porque aqui vai ser feito. E eles verão que o povo não é bobo e sabe muito bem estabelecer prioridades. Expulsar do Brasil o X é uma maneira também de você jogar poeira nos olhos dos que estão muito mais interessados em saber. Tem que acabar um dia isso. O que é que aconteceu naquele bate-boca no aeroporto de Roma? Isso é prioritário. Queremos ver as imagens. Eu afirmo que a versão apresentada pelo ministro Alexandre de Moraes é falsa. A correta incrimina o filho. Mas, quando é que vai se discutir o que acabou de ser descoberto, que é um escândalo? Essas histórias reveladas, esses crimes revelados na série de reportagens da Folha, exigem esclarecimento imediato. Está provado que o ministro Alexandre de Moraes juntou numa coisa só os porões do Tribunal Superior Eleitoral e do STF. Está provado que ele escolhe o condenado e depois encomenda provas. Está provado que provas foram fabricadas, inocentes foram perseguidos e se cogitou até, nas conversas entre os auxiliares imediatos do ministro, até se providenciar um jagunço para trazer para o Brasil, clandestinamente, e aqui puni-lo, um exilado político. Quando é que vão discutir no plenário esses crimes? Para fechar, Silvio? Bem rapidamente, Paula, eu queria destacar aqui uma coluna publicada hoje no Portal UOL, veja vocês, Portal UOL, sim, não estou maluco, pelo jurista e ex-desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo, Walter Maierovitch, e que ele faz uma alusão que nós fizemos aqui na semana passada ao personagem de Machado de Assis, num alienista, né? Simão Bacamarte, de Itaguaí, e do hospício que ele mesmo criou, chamado Casa Verde. E ele diz, o jurista, no seu artigo publicado hoje, como um Bacamarte de toga, o ministro Alexandre de Moraes passou a dirigir o seu próprio arbítrio em inquéritos apuratórios e com atropelos à Constituição. A garantia constitucional do juiz natural, aquele preestabelecido em lei como uma figura competente para julgar a causa, foi para a lata do lixo da Têmis, a deusa da justiça. Moraes recebeu inconstitucional poder inquisitorial por uma portaria de Dias Toffoli, então presidente do STF, referendada em sessão plenária do tribunal com ilimitado prazo de validade. Moraes virou competente para tudo e agora ameaça todos nós brasileiros com multa e aviso de prisão em flagrante por crime de desobediência se ousarmos acessar o X em território nacional. Moraes, o Bacamarte de toga, nos enfiou potencialmente no inquérito das fake news e na apuração contra Musk por crimes de obstrução de justiça, incitação ao crime e organização criminosa. E ele finaliza dizendo que é enganosa essa ideia de que Alexandre de Moraes tem o domínio de tudo. Só uma referência, quando eu uso a expressão pecado original para se referir àquele inquérito de 2019, o inquérito do fim do mundo,
Essa expressão pecado original é originalmente do Walter Mairovitch também. Ele quem criou essa comparação.